Olá, estamos no ar aqui pela RPM Rádio e JPTV com mais uma edição do Estúdio Aberto, programa tradicional aqui de segunda a sexta-feira na nossa RPM Rádio. Ao meu lado, o João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo ótimo, Adriano. Vamos em frente com 14 graus hoje, né? Isso, para quem está vendo a gente, ouvindo a gente ao vivo, 14 graus, né? Tá frio aqui. Nós estamos encasacados aqui, né, Adriano? Estamos com, como se dizia antigamente, estamos com japona. Isso, tu pegaste essa expressão, não? Sim, japona e percuringa. Calça de percuringa. Japona é para matar, né? Essa é lá de trás. Tá certo. Teixeira, falta de dinheiro para pagamento de monitores causa cancelamento do programa Mais Educação da Escola Adelaide Sabrito, né? Conforme a diretora Lisângela Silva, as oficinas do programa Mais Educação foram suspensas temporariamente na escola a partir dessa segunda-feira. O fato se deu porque o depósito da ajuda de custo dos monitores do programa ainda não foi feito pelo governo federal. A escola estava bancando essa ajuda de custo, mas daí acabou ficando pesado e momentaneamente está suspenso o programa Mais Educação. Não, mas não tem problema, a Copa está andando, né? E a Copa está bem. A Copa das Copas, né? É. A Copa, sabes quantas sedes o governo queria, Adriana? O governo e a CBF? Quantas são hoje? Lembra quantas são? 12, né? 12. Tu sabes quantas o governo queria? Não. Queria 17. 17. Puxa coisa, vida, né? 17. E a FIFA pediu quantas? 9? Pediu 8. 8. 8 ou 10, né? Estava de bom tamanho. Entre 8 e 10 estaria de bom tamanho. O governo queria 17. E aí falta dinheiro para a escola Adelaide Sabrito, né? Mas tudo bem, Adriano, isso aí não é prioridade, né? Prioridade é o futebol, é a politicagem em cima disso, né? Aliás, eu tenho um artigo que nós vamos publicar aqui no JP News, que é do Hugo Giorgetti, cronista de São Paulo, que escreve muito bem. Ele fala que nós caímos nós estamos vivendo uma sociedade com ódio, né? E tanto a oposição quanto a situação, tentando tirar proveito de Copa do Mundo, não é só o governo, não. A oposição também. Um jogo sórdido, né? Em cima dos erros e de acertos, e um criticando o outro, e fazendo lembrar aquele dito antigo, Adriano, e que em caso em que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Nós estamos vivendo essa quadra, estamos nesse quadrante da história do país, lastimável, e aí falta dinheiro aqui para as oficinas, né? Como tem faltado dinheiro até para o BNDES aí, mas tem alguns veículos de comunicação poderosos que ganharam dinheiro do BNDES, né? Porto de Cuba, né? E outras cocitas más que são de envergonhar qualquer administrador reles. Muito bem, Teixeira. Olha só, dados do Cine revelam um aumento na taxa de desemprego no município de Montenegro, né? Segundo o Nelson Tim, diante do fato dessa questão do desemprego, é fácil concluir que o número de desempregados no período aumentou. A maioria dos casos de desligamento dos funcionários das empresas se dá no setor da indústria. Embora o comércio também venha demitindo, os números não são tão representativos como na parte da produção industrial, conta o TIM. Que dados aqui de Montenegro, Adriane, mesmo regionais, não serviriam para grandes ilações, né? Nós vamos agora aqui fazer um discurso de que o Brasil passa por um processo de desindustrialização a partir de uma informação como esta. Certo. Seria uma temeridade, uma tolice. Mas sabe-se que, de fato, o Brasil não anda atravessando o melhor momento, né? Tanto que ontem o governo andou confirmando que, aliás, é uma coisa recorrente, né? Que a redução do IPI dos automóveis vai até o fim do ano. Então estamos salvos, né, Adriano? Que maravilha! Olha, a pessoa pode comprar automóvel aí sem IPI. Olha como o repertório de jogadas aí do Ministério da Fazenda é pobre, né? Toda vez que vem, eu reduzo IPI de automóvel. Nós sabemos, Adriano, temos razões aí sobejas para deplorar decisões como essa, até pelos engarrafamentos que temos nas cidades. Estamos entupindo as cidades cada vez mais de automóvel, as rodovias, o número de acidentes evidentemente cresce, porque o que tem de neófito aí, de barbeiro dirigindo, né? Não é, Adriano? É. Poxa, aqueles motoristas mais canchados, mais velhos, não geram esse temor, mas a turma que andava, me perdoe aqui, mas sem nenhum demérito para ninguém, mas a turma que andava a cavalo, né, e que agora está aí dirigindo, é um perigo na rua. O pessoal pisando fundo, andando a 120 por hora aí, e, no entanto, o governo se sai de novo com essa solução brilhante, né, que, aliás, não tem nenhuma criatividade, mesmo na Europa,
quando o pessoal entrou em crise lá em 2009, o que os governos fizeram foi, de fato, estimular a venda de automóvel também, né? É uma praga do mundo. É uma das drogas a ser combatida aí, é essa individualização do transporte, né? Que vai gerando demandas de infraestrutura terríveis. Tudo isso comentado em cima de uma matéria do Cine aqui de Montenegro. Tomara que o quadro se reverta e nós tenhamos aí no próximo mês números mais auspiciosos e o pessoal do Cine diga, não, o emprego retomou, até porque o nosso nível de emprego é dos melhores das últimas décadas, né, Adriano? Nesse momento não é uma coisa a preocupar. O que preocupa mais é o limiar, é o horizonte, em que a gente não vê o Brasil, de fato, com uma pujança industrial visível, digamos assim, palpável, né? Isso sim é preocupante. Muito bem, Teixeira, daqui a pouco a gente vai falar de esportes aqui no Estúdio Aberto, mas antes nós vamos falar sobre as manifestações. Inclusive foi tema de um programa JP Sem Fronteiras feito lá em São Paulo, com a apresentação do João Batista Teixeira. Havia uma preocupação muito grande desde o tempo da Copa das Confederações de que durante os jogos da Copa haveria as manifestações e haveria problemas, né? Não se tem noticiado com muita intensidade essa questão das manifestações. Parece que elas não ocorreram da mesma proporção do que ocorreram na Copa das Confederações. E também, muito disso também em função da segurança. Só em Porto Alegre foram quase 2.000 policiais envolvidos em cada jogo. Adriano, todas as coisas, os refrões, né? Os gritos de guerra, as palavras de ordem, elas se desgastam também, né? No Brasil que se deu o fenômeno, comentasse o programa que foi gravado, a grande indagação que ficou desde então, e mesmo as pessoas mais experimentadas se indagavam, houve gente até que me ligou, eu estava em São Paulo na época, me ligaram dizendo, escuta, o que você acha, o que está acontecendo, né? É porque tudo começou, aquelas manifestações começaram a partir do preço dos ônibus, né? Da tarifa de ônibus. Ainda que isto tenha um peso importante, tanto no bolso das pessoas que trabalham e se deslocam, tanto... Aliás, vamos parar com essa conversa também do bolso do trabalhador. Não, está cheio de gente que não é trabalhador e também toma ônibus, né? Não é só trabalhador que toma ônibus, criança, estudante também toma, né? Então esse discurso muito demagógico do bolso do trabalhador, no bolso do povo. Nós temos que parar, Adriano, de cindir a sociedade, né? Essa história dizendo, por exemplo, o ex-presidente Lula, quando foi criticar as manifestações grosseiras, né, no estádio do Corinthians, na Arena Corinthians, disse, essa turma aí não tem cara de trabalhador. Cara, eu acho que nós temos que parar com isso, nós vamos cindir a sociedade. A sociedade não é a dos trabalhadores de um lado e a dos não trabalhadores de outro. A sociedade é feita pelo povo. E o povo é cada um de nós, é feito por esse conjunto, né? Ele resulta da participação de todos. Então, a questão fundamental é, quando o pessoal começou a gritar fortemente com as tarifas, a grande indagação era, digamos assim, os mais apressados pensavam, mas onde é que isso vai parar? A mim preocupou desde o início o seguinte, qual é a sobrevida que isto tem, né, Adriano? Qual é se o mote parece tão simplório, porque por mais que pese, é um mote simplório, não é um mote de transformação do país, de trabalhar contra a violência, de trabalhar contra a corrupção, né? Tarifa de ônibus. Os governos em geral, eles foram muito sagazes, né? E rapidamente reverteram os aumentos. O que mostra o seguinte, então, não eram necessários, né? Como é que o pessoal cancela de uma hora para outra aquilo que deveria ser amparado, Adriano, em critérios econômicos, matemáticos, né? O pessoal se vê, não, então tá bom, então não aumenta. Então, tinha algo de errado, né? De qualquer sorte, eu diria assim, Adriano, nós não somos um país onde as coisas... o brasileiro não parece um povo que é muito disposto a campanhas prolongadas, né? Nós teríamos aqui, muito mais do que a passagem de ônibus, nós teríamos a violência, Adriano, né? A violência é uma coisa que afeta cada um de nós e dificilmente existe uma família hoje na qual um membro, pelo menos, não tenha sido assaltado, morto, né, por conta dessa violência. E mesmo essa razão, acima de todas, quem sabe, ela não encontra grande eco, né? A pessoa às vezes faz uma passeata, morre alguém, um menino é arrastado, há um crime hediondo, e aí se dá aquela manifestação, mas mesmo estas manifestações, que teriam razões sobejas para permanecerem, mesmo estas caem no esquecimento.
Então, essa questão da manifestação da Copa, realmente, em função de tudo isso, inclusive daquilo que tu anunciaste, da vigilância severa, a coisa caiu. Mas isso não significa que os problemas que motivaram essas manifestações tenham desaparecido. Pelo contrário, como escreveu o próprio Giorgetti nesse artigo, o ódio é uma coisa, Adriano, e há muito ódio, mesmo nessas manifestações, o ódio é uma coisa que não morre. De repente ele volta de novo. Então, voltará de alguma forma, né? Aliás, por falar em ódio, nós somos especialistas nisso, né? Porque a violência que temos nas nossas ruas, na nossa sociedade, é uma amostra inequívoca de que o Brasil não é um país pacífico hoje, de jeito nenhum. E quem governa o país não contribui para arrefecer isto. Pelo contrário, ficam fazendo esses discursos sectários. Porque os poderosos... Quem são os poderosos? Em primeiro lugar, os que têm o poder. Então, quando um governante, quando um presidente, uma presidente da República fala contra os poderosos, está dando um tiro no próprio pé. Muito bem, Teixeira. Bem, o portal JP News divulgou aí desde o último domingo as informações sobre a possibilidade ou não de enchente, né? E conversamos com o Corpo de Bombeiros de Bom Princípio, que é onde tudo começa aqui no Vale do Caí, né? A água primeiro sobe Bom Princípio, depois sobe São Sebastião do Caí, depois sobe Montenegro. E na conversa que tivemos com os bombeiros, eles diziam que o nível da água estava normal, não havia alteração, e que havia muita confusão, muita preocupação à toa, porque as pessoas se confundiam com o noticiário estadual de enchentes no norte do estado, em outras regiões, enquanto que aqui no Rio Caí a situação estava normal. E também vale destacar aí o trabalho da CPRM, que divulgou boletins aí, pelo menos de 4 em 4 horas, fazendo uma projeção do nível do Rio Caí, e o portal JP News passou essas informações para os nossos internautas. Adriano, nós saímos com esses boletins da CPRM, nós saímos do século XVI e entramos no século XX, eu não vou nem dizer o XXI, entramos no século XX, né? Ou seja, estamos agora nos valendo da ciência, nos valendo de medições. Então acabou aquela história, Adriano, agora a tendência é essa, acabou a história de achar, né? De ligar lá para Bom Princípio, para Feliz, e aí, como é que está aí? Olha, porque uma coisa não tem nada... Claro que existe uma decorrência, evidentemente que se o nível de lá subir, nós teremos uma consequência aqui em Montenegro, que estamos a jusante de Feliz, de Bom Princípio. Mas acontece que esse é um fenômeno mais complexo, depende também da velocidade com que as águas podem escoar, ou seja, da vazão, quantos metros cúbicos por segundo o Rio Caí consegue, digamos assim, liberar aqui em Montenegro, em São Sebastião do Caí, e tudo isso está associado a uma série de coisas, inclusive a bacia, o Lago Guaíba, né? Como é que as águas estão chegando lá? O Lago Guaíba consegue desafogar para a Laguna dos Patos, essa água toda que ele haverá de receber, e se chover muito nas cabeceiras, Adriano, tanto da bacia do Caí quanto na bacia do Jacuí, todas essas coisas têm interferência umas com as outras, né? As águas que correm para o Rio Uruguai, evidentemente, não afetam as águas aqui que correm para o Lago Guaíba, de tal sorte que agora, felizmente, Adriano, nós temos uma condição muito melhor, e aquele gráfico, Adriano, que a CPRM manda, e nós haveremos agora, passaremos a publicar esses gráficos, dá uma informação precisa, mostrando a tendência. Então vem a curva em linha cheia, e depois o pontilhado. O pontilhado é a tendência, mostra que, e foi muito nítido o gráfico, mostrando que não havia risco, dadas as condições, dadas as medições, não havia risco, Adriano, de enchente aqui no Caí, afortunadamente. Aliás, uma nota triste, né, Adriano? Foi exatamente aquela de que roubaram equipamento instalado lá na ponte, lá em São Sebastião do Caí, né? Um dia depois de ser instalado. Notícia foi dada pelo prefeito, né? Eu passava por ali hoje de manhã e tinha uma pessoa que me acompanhava, até comentei com ele, né? Eu digo, puxa, foi um pouco infeliz, porque é uma haste, Adriano, né, que fazia a medição o sensor, mediria o nível do rio, né? Não sei se com ultrassom, na realidade colocado lá sobre a ponte, medindo, verificando e informando, né, em tempo real, qual o nível do rio ali em São Sebastião do Caí. Pois não é que roubaram o sensor, né?
E aqui a coisa é assim, roubaram, eu não sei nem se isso é muito caro ou barato, né? Mas sabe lá o tempo agora que vai demorar para instalar isso de novo. Agora, o vandalismo, Adriano, né, é o tiro no pé da sociedade. Que sociedade boçal é essa que nós temos vivido? Uma coisa que só beneficiaria, o pessoal vai lá e arrebenta. E eu até comentava com a pessoa que estava comigo, de olha, quem sabe poderiam colocar uma haste maior, né? Aí o rapaz disse assim, mas seu João, vão arrancar tudo. Vão arrancar a haste também, né? Não adianta, nós precisamos ter uma coisa que nos falta, chamada coesão. E aí batemos na tecla de novo. Como é que nós vamos ter coesão quando, por conta da manutenção pela briga pelo poder, a própria presidente da República vive discursando contra, né? Pregando, de certa forma, cindindo o país. E aí não tem jeito, nós precisamos de coesão e não de discursos rancorosos, rançosos, que estão predominando na oposição e na situação. Muito bem, Teixeira, a gente continua falando ainda sobre a questão das enchentes. Foi apresentado nessa segunda-feira com a cobertura do Grupo Progresso de Comunicação, que inclusive, através do seu sistema de transmissão, colocou simultaneamente a informação, ainda na parte da manhã, porque começou às 9 da manhã, a reunião no Centro de Cultura de São Sebastião do Caí. A Metroplan finalmente apontou aí, preliminarmente, as duas opções que se tem para a contenção das cheias em São Sebastião do Caí. Não foi aquela geral ainda que se espera, de uma contenção geral, mas pelo que se vê, a Metroplan vai fazer município por município, né? Então, São Sebastião do Caí já existe duas opções, que agora vai entrar na fase de estudo para captação de recursos, que é a implantação de diques com casa de bombas, ou também o afundamento de 27 quilômetros do rio Caí, de 5 metros, que seria da ponte ali de São Sebastião do Caí até a Montenegro. Essa segunda alternativa é a mais cara. Olha, Adriano, quer dizer que o cavalo branco de Napoleão é branco. É branco, não é cor de rosa. É branco. Ou seja, esta conclusão, o pessoal, claro, isso aqui não é nenhum demérito da Metroplan, porque agora é amparada em modelos né, matemáticos, em modelos físicos. Né? E, portanto, palmas para esse estudo, que é um estudo seríssimo. E caríssimo também. E caríssimo. Pode ser colocado em prática. Sim, só que a solução mais cara, olha, Adriano, custou 1 milhão para chegar a essa 1 milhão e 400. 1 milhão e 400. É um estudo ainda não totalmente concluído. Exatamente, né? Preliminar, né? Preliminar, ainda, né? O resultado ainda é preliminar. Mas estamos perto da conclusão. Palmas para todos, sobretudo para o Comitê CAI, presidido pela Tânia Zopas. Palmas para todos. Finalmente, nós temos um encaminhamento. Agora, quem sou eu aqui para votar? Não sou, mas posso palpitar. Aliás, é o meu papel aqui no programa é comentar e dar os palpites. De forma muito precoce ainda, Adriano, e sem saber dos custos, me agradou a ideia de aprofundar a calha, viu? Me agradou muito. Gostei. Só que 5 metros me parece uma coisa complicada. 5,5 metros. É um bocado, né? Mas... esse é o famoso desassoreamento, né? Vai além dele, né? Será? Vai além. 5 metros vai além do desassoreamento. Okay. Né? Mas certamente o assoreamento é uma coisa crítica e que teve um uso eleitoreiro recentemente aí. Numa campanha o pessoal colocou a draga, né? Colocou assim um mês antes de... Eu lembro disso. Lembra disso? Lembro disso. Um mês antes. Era puro factoide, a draga no factoide, tanto que nunca mais se ouviu falar da draga, né? Fizeram aí, não sei nem se a draga entrou em funcionamento. Vejam só o que é a política nesse país, né? A cara de pau, né, Adriano? Instala a draga lá e a draga depois some. De qualquer sorte, nós precisamos de fato... Olha, Adriano, implantando dique ou não, o rio tem que ser desassoreado e o rio tem que ser sinalizado. É o perigo navegar por esse rio aí, e eu falo de carteirinha porque eu já naveguei várias vezes, né, usando aí a minha licença de arrais, né, que sou, posso navegar em águas fechadas, né? Não posso navegar na costa brasileira, não posso navegar, mas em águas fechadas posso. Eu diria só o seguinte, me agrada muito essa hipótese. Não interessa o custo por enquanto, vamos ver qual é o custo. Mas seria maravilhoso, viu, Adriano? Porque isso daria uma contribuição, inclusive, para a navegação. Nós podemos sonhar um pouquinho mais. E o pessoal mais antigo,
que já militou nessa causa, gente como o Boas, aqui temos que lembrar o Boas, mesmo o Valmir Oliveira, o pessoal de São Sebastião do Caí, gente abnegada, devem estar satisfeitos, né? Porque o cavalo branco de Napoleão é branco, ou seja, todas as ideias que todos eles tinham são de fato as ideias que agora vão se tornando óbvias, né? Tomara que depois, Adriano, porque agora a questão é a seguinte, a solução para A, para B, para C é esta. O que vamos gastar, o que será efetivamente feito, aí vai depender de pressão. A sociedade e toda a ANVAR, que os prefeitos aqui do Vale do Caí vão ter que pressionar para que isso de fato saia do papel e se torne realidade. Mas eu acredito, Adriano, eu acho que, e não sou torcedor do Atlético Mineiro que fica gritando lá, eu acredito, isso é uma baboseira, né? Coisa de torcedor. Eu acho que realmente nós estamos caminhando bem e teremos aí no futuro uma solução finalmente para as nossas cheias. Muito bem, Teixeira, agora chegou a hora de falarmos de esporte aqui, não tem como fugir do jogo da Seleção Brasileira na próxima sexta-feira. O Jornal Globo informa que a Seleção Brasileira pode entrar em campo com 3 zagueiros, né, contra a Colômbia, a temida Colômbia, que fez uma bela campanha nessa Copa do Mundo também. A questão aí do controle emocional da seleção divide especialistas, né? Chamou muita atenção o descontrole emocional, o pessoal chorando aí nesse último jogo contra o Chile, que foi um jogo muito difícil, né, Teixeira? Olha, Adriano, o jogo ontem, quem escapou de um bate-papo sobre futebol? Acho que ninguém, né, Adriano? Difícil, né? Só o sujeito que está morto ou isolado, né? Mas nós somos normais, digamos assim, estamos vivos. Então conversava bastante sobre isso, ontem ficamos uns 10 minutos jogando conversa fora. E a opinião que tivemos na época, digo ontem, é de que o Brasil tornou o jogo difícil. É verdade. Né? Bom, fez 1-0. O Chile era um adversário forte? Era, mas também não era tudo isso. De qualquer maneira, o Brasil saiu na frente e o Neymar, essa foi uma observação de um colega lá da fábrica, o rapaz disse assim, olha, o Neymar refugou 2 chutes de esquerda. Ele podia ter feito os gols, mas ele refugou, quis driblar e quis achar. O Neymar está muito individualista também, né? Está tentando resolver sozinho e escolhendo situações. Num torneio, Adriano, está 1-0, um adversário difícil, tem que botar para dentro, tem que mandar bala. Então o Brasil conseguiu um jogo que parecia fácil. Olha, quando o jogo começou, eu pensei, pô, estamos com os fundamentos sólidos. O Brasil me pareceu um time sólido. E aí com aquela bobeada lá do Hulk, que deu um toquinho pro Marcelo e o Vargas roubou a bola e jogou pro centro, e o Sanches, né? O Alex Sanches empatou o jogo. A partir dali o Brasil, de fato, caiu horrivelmente, né? Não se achou mais em campo e no segundo tempo, então, foi um desastre, né? O Brasil foi irreconhecível. Com aquela ligação direta, né, Adriano? Dando balão. Quem é que podia imaginar que o Brasil pudesse cair em tal várzea, né? Porque aquilo foi varziano, o Brasil foi um clube varziano. Agora, num momento como este, eu acabo sempre me ressentindo da falta de um jogador de ligação. Aí o pessoal começou a falar de Kaká, Ronaldinho Gaúcho, né? Aquele cara que recebe a bola e não rifa, né, Adriano? O Brasil estava rifando a bola. Nós tivemos, quase que inescapável, o Brasil não tem hoje 2 jogadores, um deles por qualidade técnica e o outro por liderança. Primeiro, qualidade técnica. O Brasil não tem um Rivaldo. Eu não sinto saudade de Ronaldinho Gaúcho e nem de Kaká. Eu sinto saudade do Rivaldo, que foi aquele título lá que o Felipão conquistou. Ele tinha 2 jogadores excepcionais. O Rivaldo era um fora de série. E o Ronaldo, o fenômeno lá na frente. Né? Foram os 2. Se tu olhares o jogo final contra a Alemanha, naquela cópia do Coreia e Japão, quem matou a pau naquela final? Os 2. Ronaldinho não jogou nada, né? Ronaldinho não jogou lufas, né? Nada. Né? Mas o Rivaldo e o Ronaldo, aliás, uma das deixadas do Rivaldo, ele faz um corta-luz e deixa o Ronaldo, o fenômeno, para matar. Aqueles 2 fizeram a diferença. Lamentavelmente, nós não temos. O Ronaldo fenômeno, ele acabou para o futebol, né? Aliás, naquela sabatina da Folha de São Paulo, na qual eu me fiz presente, ele dizia, quando perguntaram para ele, ele disse assim, como eu queria ter 10 anos menos e 10 quilos menos. Eu acho que ele ia acabar com o Ronaldo aqui, porque ele era muito autoconfiante, né?
Era um sujeito que tinha nascido. Então a pessoa diz assim, não, mas olha, ontem me dizia um rapaz, eu também, eu acho que eu tremeria para bater um pênalti, coisa e tal. Eu disse, amiga, porque você não nasceu para isso. Você é um bom jogador, mas você não é talhado, porque o cara que é talhado, Adriano, o cara que é vencedor, não interessa, ele vai lá e mata. Né? Então o Brasil, agora entrando na segunda questão, o capitão da seleção brasileira, uma barbaridade, né? O cara chorando, enterrando a cabeça na grama lá, não querendo ver o último pênalti, chorando. Aí vem a saudade do Dunga, que é um sujeito, assim, eu não simpatizo muito com ele, mas como líder dentro do campo é inegável, né? O camarada que gritava, comandava. Quem é o capitão, Adriano? O capitão da seleção tem que ser aquele cara, primeiro, que chega junto do juiz e reclama de uma marcação. Tu enxerga o Thiago Silva reclamando do juiz? Não. Ele some, né? Ele desaparece no campo. E tu, porventura, tu imaginas um capitão do time chorando antes de bater os pênaltis? Aquela era a hora de dizer, olha aqui, ó, você vai acertar, você vai agarrar esse pênalti, vamos lá, pessoal, confiança, né? Mesmo que as pernas tremam, era o papel dele. Isso não é capitão. E aí nota-se que o Felipão vem fazendo más escolhas, né? Escolheu mal o capitão da seleção brasileira. Eu não saberia dizer quem poderia ser, mas pela personalidade, Adriano, pela juventude não, mas pela personalidade, teria sido melhor um Neymar que um Thiago Silva. Ou o menino aí que é o falador, que é o nosso zagueiro, Adriano, né? O Davi Luiz, muito mais comunicativo, quem sabe ele pudesse ser, né? Agora um goleiro chorando antes, né? E o capitão chorando, preocupa de fato, né? Preocupa também essa mudança, agora vai jogar com 3 zagueiros. Mas a foto do site que tu estavas visitando mostra o Parreira. Eu acho, Adriano, que o Felipão, ele está meio fora do ritmo dele, né? Ele deu uma declaração aí um pouco preocupante. Não, eu vou voltar a ser o Felipão. Tu viste aquilo? Não vi. Ele disse agora. Ele disse depois do jogo contra o Chile que ele ia voltar a ser o Felipão mais grosso, né? Então tem algo de errado, né? Então ele não está sendo ele mesmo. Ele está tentando ser o que ele não é, o que é um erro capital, né? Nós sempre fraudamos a nós mesmos quando tentamos ser o que não somos. Se ele é daquele jeito, ele pode tentar se polir um pouquinho mais, mas ele está meio perdidão, Adriano, né? Talvez a nossa salvação esteja na assessoria que ele tem ali, chamado Carlos Alberto Parreira. Eu acho que o Brasil pode evoluir, mesmo jogando futebol talvez não brilhante, né? Mas pode evoluir a partir da leitura de jogo do Parreira, né? Porque realmente me parece que o Felipão, ele cometeu um erro capital, Adriano, né? E eu tenho uma expectativa, se ele vai jogar com 3 zagueiros ou não, eu não sei, mas eu espero que ele não escale mais o Jô, porque é triste. É verdade. É triste ver a seleção brasileira. Se alguém me perguntar, mas tinha um centroavante melhor que ele? Lamentavelmente não. Mas podia ter uma outra opção de esquema de jogo, né? Eu acho, né? O pessoal fala, então tira o Fred. Bota o Hulk lá pra frente. Bota o Hulk como centroavante, tira o Fred e bota mais um homem de meio. Mas o Jô, olha, Felipe, ele não vai nos escutar, né? Não põe mais o Jô. Porque realmente e Adriano, aquela história de ele meter a mão na cabeça, então ele cometia aqueles erros bizonhos, né? Aí põe a mão na cabeça, faz aquele jogo de cena, coisa horrível. Tem que aguentar o cara errar, mas o sujeito, olha, Adriano, aquele gol que ele perde na cara do goleiro, né? Incrível, né? E perde por muito. Não é perder por pouco, perde por muito, né? E depois ele fazer de conta que está indignado consigo mesmo. Olha, a única coisa que um cara que comete um erro daqueles tem que fazer é criar vergonha, dar um tapa no rosto e voltar para o campo e não ficar fazendo jogo de cena, né? Vai correr, tia, né? Então, Jô, por favor, não. Aquele William, o que errou o pênalti, Adriano, aquele tinha um medo estampado no olho dele, né? Não pode entrar também, olha, não põe Jô, não põe mais o William, por favor. Bota o Bernardo, então, né? Bota mais gente no meio de campo. Mas a turma, agora, 3 zagueiros, Adriano, isso aí eu acho que é uma invenção perigosa, né? Eu faria mais esta mudança que tu sugeriste, que é tirar o Fred, bota o Hulk e mais um homem de meio de campo, do que essa de colocar um 3º zagueiro. Porque ele pode cometer a besteira de botar o Henrique, que era parceiro dele lá no Palmeiras, que para time vai, mas botar o Henrique a essa altura do campeonato, num jogo contra a Colômbia, que temeridade, Adriano. E a Colômbia tem uma coisa que nos falta desde o início. O que marca? Tu viste a comemoração deles quando eles fazem um gol lá? Coisa bonita.
aquele swing, né? Aquela coisa malemolente que a Colômbia tinha lá do Valderrama, tem agora com mais qualidade. Esse menino aí, o James, ou James, ou James, né? Ele te lembra algum jogador em particular, Adriano? Não. Não? Para mim, ele é a cara do Alex, que jogava no Curitiba e depois fez sucesso lá na Turquia. Olha para o jeito dele de jogar, ele é o Alex, Adriano. Alex que nunca teve uma chance efetiva na seleção brasileira. E era um dos últimos homens que recebia a bola e não rifava. O Alex era um Ademir da Guia, era um cara de cadenciar jogo. O Brasil desperdiçou, Alex. Né? Não jogou, agora não dava, mas na penúltima Copa do Mundo, ele poderia sim ter sido titular da seleção brasileira. E o Alex é muito mais jogador que o Ganso. Muito mais. E mostrou que era, tanto que virou ídolo aí, internacional. E esse Rames, fica aqui essa lembrança, né? Presta atenção, tu vai ver que o jeitão dele de bater, a categoria, a maneira como ele trata a bola, lembra muito o Alex. Tá bom. Bom, agora 12:02, para quem ouve a gente ao vivo. Teixeira, obrigado pela participação. Pô, mal acredito que acabou, Adriano. Que pena, tinha tanta coisa para falar aí. Fica um abraço, Adriano, obrigado pela tua paciência aí. Um abraço a todos. E agora vai a boa música da RPM Rádio, então. Vamos lá então, né? Com Kennedy.